E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sim, gente, eu sei que eu estou atrasado, mas eu estava em São Paulo nesse fim de semana. Além disso, o meu estágio tá uma loucura e eu não tive tempo de fazer o vídeo na época que a notícia saiu, beleza? Mas estou fazendo agora. Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre o fim de On Lang e a ascensão de Oh Bom como protagonistas em Only Friends Beyond. Falando sobre On Lang primeiro, gente, para contextualizar melhor a trajetória do On Payat e do Lang Thanapon, vamos fazer um breve histórico aqui. O On, gente, está na indústria do entretenimento desde 2016 e já foi pareado com 6 atores diferentes ao longo de sua carreira. Desses, 4 se tornaram chips consolidados entre os fãs. Tae, com quem trabalhou em Make It Right, sendo esse o primeiro boys love do On, depois o Saiton, que foi o seu parceiro em His Coming to Me em 2019, em seguida veio o Nanon, com quem ele protagonizou o aclamado Berry Buddy, sendo esse o seu chip mais famoso, e isso aconteceu em 2021, e mais recentemente o Lang, né, gente, com quem ele estrelou Kidnap entre 2023 e 2024. Cada uma dessas parcerias deixou sua marca na carreira de On, contribuindo para sua popularidade e consolidando-o como um dos atores mais versáteis e queridos da cena tailandesa. Curiosamente, On e Lang já se conheciam antes de Kidnap, pois frequentaram a mesma escola e faziam parte do mesmo círculo de amigos, embora não fossem muito próximos na época. Essa conexão prévia pode ter ajudado a estabelecer uma certa química entre os dois, e de fato a química de On e Lang é muito boa, mas também trouxe à tona desafios únicos, já que a parceria foi recebida com uma mistura de entusiasmo e resistência por parte de alguns fãs. Já o Lang, por outro lado, era um nome relativamente novo na indústria, quando ele foi escalado para Kidnap. Antes disso, ele havia feito apenas 2 ou 3 papéis menores, o que tornou essa oportunidade de protagonismo ao lado de On um marco significativo em sua carreira. Para um ator em ascensão como Lang, Kidnap representava não apenas a chance de mostrar seu talento, mas também de se firmar em um mercado altamente competitivo. No entanto, o caminho não foi fácil, já que ele teve que lidar com a pressão de ser comparado a parceiros anteriores de On e, ao mesmo tempo, enfrentar a hostilidade de uma parcela tóxica de fãs que não aceitava a nova parceria, né? Que não aceitavam o On ter um novo chip, né? Para elas só existem On e Nanon. Essa breve retrospectiva nos ajuda a entender melhor o contexto em que On e Lang se encontraram. Então, enquanto On já era um nome consolidado na indústria, o Lang estava dando seus primeiros passos em um cenário desafiador, onde a química com On poderia tanto ser uma oportunidade quanto um obstáculo, dependendo de como fosse recebida pelo público. No fim das contas, a trajetória dos dois reflete as complexidades e os desafios de uma indústria que pode ser implacável, especialmente para aqueles que estão tentando se estabelecer. É importante deixar claro que eu não estou generalizando todos os fandoms nesta discussão. Reconheço que a grande maioria dos fãs é apaixonado, respeitoso, dedicado, que contribui de maneira positiva para a comunidade, apoiando os artistas de forma saudável. Dito isso, o foco nesse vídeo está única e exclusivamente na parcela tóxica e destrutiva desses fandoms, seja ela composta por fãs solo ou por fãs de chip. E a gente sabe que esse tipo de fã costuma ser muito barulhento, né, que é capaz de causar um impacto significativo, muitas vezes negativo, tanto na vida dos artistas quanto no ambiente geral dos fãs, né? Essa parte tóxica dos fandoms frequentemente ultrapassa os limites do respeito, invadindo a privacidade dos artistas, criando expectativas irreais e, em alguns casos, promovendo ataques diretos ou indiretos contra aqueles que não se encaixam em suas narrativas idealizadas. Seja através de comentários maldosos, campanhas de ódio organizadas ou pressões excessivas, esse comportamento acaba prejudicando não apenas os artistas, mas também a experiência de outros fãs que desejam apenas celebrar e apoiar seus ídolos de forma positiva. Portanto, ao criticar essa faceta tóxica, não estou desconsiderando o valor e a importância dos fandoms como um todo. Pelo contrário, a intenção é justamente destacar a necessidade de reflexão e mudança dentro desses espaços, para que o apoio aos artistas seja sempre pautado pelo respeito, pela empatia, pela compreensão de que, por trás dos personagens e das histórias que tanto amamos, existem pessoas reais, com sentimentos e limites que devem ser respeitados. Depois dessa breve, não tão breve assim, introdução, bora falar então sobre o fim de On e Lang, né? Após quase 2 anos trabalhando em
conjunto, o Won Paiwat e o Leng Tanapon decidiram de comum acordo encerrar sua parceria profissional. O caos que cercou essa breve união conta uma história marcada por frustração e tristeza. Embora Kidnap ou Kidnap esteja longe de ser considerado um dos melhores boys love, afinal a série apresenta falhas narrativas, direção e execução mediana, a série alcançou um sucesso considerável. Prova disso é que o chip On-Leng conquistou uma base de fãs dedicada e garantiu 2 projetos na line-up de 2025 da gigante tailandesa GMMTV. Seriam eles Only Friends Drion e Multiluve. Os dois eles seriam protagonistas. No entanto, por trás desse sucesso, há uma narrativa sombria de toxicidade e pressão que acabou por desgastar a relação profissional e possivelmente pessoal dos 2 atores. Mesmo antes da estreia de Kidnap, On e Leng foram alvos de uma onda de ódio e desrespeito, especialmente por parte de fãs radicais do antigo chip On-Nanon. Esses fãs que nunca aceitaram o fim da parceria entre o On e o Nanon após Berry Buddy. Berry Buddy é uma série de 2021 e o chip foi oficialmente encerrado no dia 15 de julho de 2024, direcionaram sua frustração principalmente para Leng, que se tornou o alvo principal de ataques cibernéticos e comentários maldosos. On, por sua vez, também não escapou ileso. Desde Berry Buddy, ele vem recebendo hate constante. Inicialmente, antes de Berry Buddy, gente, On já recebia hate de um chip que na verdade nunca foi um chip, que era o Nanon com o Shimon. E aí depois que ele fez par com o Nanon, né, gente, o Nanon se tornou um dos chips mais rentáveis, mais poderosos da história da GMMTV. O que aconteceu foi que alguns fãs não aceitaram o fim dessa parceria, né? A situação chegou a níveis extremos, com ameaças de morte até mesmo aos cachorrinhos do On. Em um exemplo chocante, fãs chegaram a fazer montagens fotográficas inserindo o Nanon ao lado de On em uma imagem do funeral do pai do Pert, outro ator da GMMTV. Essa obsessão tóxica transcendeu o mundo virtual, afetando a vida real dos atores e agravando ainda mais a situação. Todas as vezes, On e Leng foram recebidos com desdém por parte desses fãs, que chegaram a enviar caminhões de som com mensagens pedindo o retorno de On-Nanon para o prédio da empresa. O Leng, em particular, foi alvo de mensagens diretas nas quais era pressionado a entregar o On de volta ao Nanon. Em eventos posteriores, fãs encheram o local com fotos de On-Nanon sendo um evento de On-Leng, ignorando completamente a nova parceria e desrespeitando o trabalho e as decisões profissionais de ambos os atores, gente, não só do On e do Leng, mas do Nanon também. Em Famitsu solos do On e do Nanon, esses radicais fizeram isso aí que vocês estão vendo na tela. Sim, no Famitsu do On colocaram máscaras do Nanon e vice-versa. Essa falta de humanidade e um nível de obsessão demonstrado por esses fãs beira o patológico, prejudicando não apenas a carreira do On, do Nanon e do Leng, mas também seu bem-estar emocional. A GMMTV, infelizmente, falhou em desempenhar um papel mais ativo na proteção de seus artistas. A ausência de limites claros e de ações concretas para combater a toxicidade dos fãs radicais de On-Nanon provavelmente contribuiu para o desgaste gradual da parceria entre o On e o Leng. A situação atingiu um ponto crítico, tornando-se insustentável, especialmente para Leng, que, além de enfrentar uma onda constante de ódio e ataques vindos de fãs, também precisou lidar com comentários e insinuações vindos de colegas de trabalho. É importante ressaltar que essa análise é baseada em especulações de alguns fãs e observadores, e não em fatos confirmados. Eu não estou afirmando nada, tá, gente? Eu estou apenas comentando o que alguns fãs trouxeram à tona. Que é, gente, depois do grande evento esportivo anual da GMMTV, né, gente, que eu estou me referindo ao Starlympics, atores como o Ford, o Gemini, o Tai, entre outros, fizeram declarações que, direta ou indiretamente, expressavam um desejo pelo retorno de On-Nanon. Essas falas, mesmo que tenham sido feitas de maneira descontraída ou brincalhona, eu acredito que essa era a intenção deles, foram interpretadas por alguns fãs como desrespeitosas em relação ao trabalho do Leng, que já estava sob uma pressão emocional significativa. Novamente, gente, isso aqui é uma especulação. E se você acha que essa especulação faz sentido ou não, aí vai de você. Para um ator que ainda está se estabelecendo na indústria como o Leng, esse tipo de comportamento pode ser extremamente desgastante. Ele não apenas precisou enfrentar a hostilidade de fãs radicais,
faz, mas também lidar com a sensação de que seu trabalho e sua dedicação não estavam sendo plenamente reconhecidos ou respeitados por aqueles ao seu redor. Essa série de eventos levanta questões importantes sobre o papel das empresas de entretenimento na proteção de seus talentos. A GMMTV, gente, como a maior produtora de Boys Love, a empresa que tem mais atores e tals, acredito sim que eles têm uma responsabilidade de estabelecer diretrizes claras para garantir um ambiente saudável e respeitoso, tanto para os artistas quanto para os fãs. A falta de ações efetivas para combater a toxicidade e a obsessão excessiva de alguns fãs pode não apenas prejudicar as carreiras individuais dos atores, mas também minar a confiança e a harmonia dentro da própria empresa. No caso do Lang, gente, a pressão constante e o desrespeito velado podem ser sim fatores determinantes para o desgaste da parceria dele com o Won. Enquanto isso, a indústria como um todo precisa refletir sobre como lidar com a cultura de chips e a obsessão dos fãs, que em muitos casos ultrapassa os limites do saudável e se transforma em algo prejudicial para todos os envolvidos. A proteção e o respeito aos artistas devem ser prioridade e é essencial que as empresas tomem medidas concretas para garantir que isso aconteça. O anúncio oficial da GMMTV sobre o fim da parceria entre Won e Lang foi feito de forma respeitosa, destacando que a decisão foi tomada de comum acordo, com base em seus objetivos individuais de carreira. O anúncio está na tela para vocês. O Won apenas retuitou o comunicado, já o Lang ele retuitou, mas escreveu um comentário agradecendo os fãs pelo apoio e reforçou que continuaria trabalhando em novos projetos. No entanto, gente, a rapidez com que a GMMTV substituiu On Lang por Ubon em Only Friends Beyond e por Surf Java em Multilove levantou especulações de que a decisão já estava tomada há algum tempo, mas só foi anunciada posteriormente. O Bon, sem dúvida, merece o protagonismo, já que ambos os atores já provaram seu talento em diversas oportunidades. Eles foram secundário inúmeras vezes e finalmente ganharam a chance de ser protagonista, e é uma chance muito merecida. Os dois são dois atores talentosíssimos com uma química magnética maravilhosa, mas ainda assim é lamentável que a mudança tenha ocorrido sob circunstâncias tão conturbadas, né? Há 4 anos se passaram desde Betty Buddy e ainda há uma parcela de fãs que insiste em manter vivo um chip que já não existe. Tanto On quanto Nanon tem brilho próprio, gente, não tem necessidade de reviver essa parceria que já foi encerrada, né? Infelizmente, a indústria do entretenimento tailandês, especialmente no Boys Love, está se tornando cada vez mais tóxico, alimentada por ódio e obsessão. Se nada mudar, é provável que On Lang não seja o último casal a sofrer as consequências dessa cultura tóxica. Enquanto On segue em frente com especulações sobre sua participação em Ticket to Heaven, ao lado de Gemini Ford, o Lang está focado em aprimorar suas habilidades como ator e cantor. Ele tem um futuro promissor pela frente, mas é essencial que a indústria e os fãs aprendam a respeitar os limites e as escolhas dos artistas. On, por sua vez, talvez precise se afastar dos chips por um tempo, focando em projetos que permitam com que ele brilhe como o ator maravilhoso que ele é, sem a sombra constante de um parceiro. Gente, a gente ainda não sabe se o On e o Lang vão para a geladeira da GMMTV, se eles vão estar em algum dos Boys Loves anunciados, que ainda não tinha um elenco completamente definido, né? Como, por exemplo, Tickets to Heaven, de Gemini e de Ford. Outros projetos anunciados no GMMTV 2025 ainda não teve o elenco completamente definido, e o On e o Lang podem entrar nessas séries, né, gente? Claro, separados. No fim das contas, o que aconteceu com o Lang é um reflexo de um problema muito maior que permeia a indústria do entretenimento. A falta de respeito e humanidade em um ambiente que frequentemente prioriza o entretenimento e o lucro em detrimento do bem-estar das pessoas que o sustentam. A obsessão por chips e narrativas idealizadas muitas vezes ofusca a realidade de que, por trás dessas histórias, existem indivíduos reais, com sentimentos, emoções e vidas que vão muito além dos personagens que eles interpretam. A indústria, em sua busca por engajamento e sucesso comercial, acaba alimentando uma cultura em que os artistas são vistos mais como produtos ou peças de um jogo do que como seres humanos. Essa dinâmica é ainda mais intensificada por uma parcela de fãs que, em sua paixão pelos casais fictícios, acabam ultrapassando os limites do saudável, projetando expectativas irreais sobre os atores e ignorando completamente suas individualidades e escolhas pessoais. O resultado é um ambiente tóxico, onde o respeito e a empatia são frequentemente deixados de lado. Espera-se que, no futuro, tanto os fãs quanto as empresas de entretenimento
possam aprender a valorizar os artistas, não apenas por seus papéis ou por suas parcerias fictícias, mas como indivíduos únicos, com carreiras, sonhos e desafios próprios. É essencial que haja um equilíbrio entre o entretenimento e o respeito pela humanidade dos envolvidos. Afinal, por mais que os chips e as histórias sejam fascinantes, é crucial lembrar que por trás de cada personagem há uma pessoa real, com uma vida que não se resume à ficção. A indústria precisa evoluir para criar um ambiente mais saudável e sustentável, onde os artistas possam trabalhar sem medo de ataques, pressões ou desrespeito. Da mesma forma, os fãs têm um papel fundamental nessa mudança, ao reconhecerem que seu apoio deve ser pautado pelo respeito e pela compreensão, e não por uma obsessão que desumaniza aqueles que tanto admiram e amam. Só assim será possível construir um cenário em que o entretenimento seja uma fonte de alegria e inspiração, e não de dor e desgaste para aqueles que o tornam possível. E, gente, o que vocês acharam? Pois é, gente, fim de On Lang, né? Durou muito pouco esse chip, né, gente? Bom, eu sinceramente não sei o que vai acontecer, né? Eu acredito, gente, que por enquanto a GMMTV não vai dar um chip para o On. Eu não sei nem se algum ator vai aceitar ser o chip do On, né, gente? Depois de tudo que o Lang sofreu e tal. Então eu acho que o melhor mesmo seria a GMMTV colocar ele em papéis onde ele não vai ter chip, pelo menos pelo resto desse ano. E aí ele volta ano que vem pra gente com um novo chip, né? Eu só acho que o novo chip do On, gente, ele precisa ser alguém consolidado na indústria, alguém que já tem fãs e tal, sabe? Algumas pessoas estão especulando aí que pode ser o Barcode, né? Que entrou recentemente na GMMTV. É uma possibilidade, né? O Barcode já tem um fandom consolidado ali. Quanto ao Lang, gente, é provável que ele ganhe um novo chip, mas provavelmente é um ator que nunca teve chip, ou é um ator que acabou tendo um microchip, sabe, gente? Um chip pequeno ali, não um chip tão gigantesco quanto o On teve com o Nanon, né? Para tentar evitar aí essa onda de hate que os três sofreram, né, gente? O On, o Nanon e o Lang, gente. E é isso, gente. O que vocês acharam? Comenta aí pra mim. E em breve, gente, assim que possível, eu quero fazer um vídeo focado em o Bon. E aí a gente fala mais um pouquinho de Only Friends Drion. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa.